Bom, quando a gente fala de poluição, lembra que a poluição é algo que pode ser provocado pelo homem ou pode ser um fenômeno da natureza, como a erupção de um vulcão, que vai gerar uma quantidade grande de fuligem que vai estar sendo lançada na atmosfera, causando a poluição do ar. Então, esse é um exemplo de poluição causado por um fenômeno natural. Mas nós temos a grande parte da poluição que está, no nosso planeta, ela está sendo gerada pelas atividades humanas. Então, poluição das águas, dos rios, do solo, do ar. E quando a gente pensa, o que nós podemos fazer, para prevenir essa poluição? E aí existem várias ações que podem ser feitas, por nós, seres humanos, para a gente estar tentando reverter esse quadro. Muitas das nossas ações, elas não vão conseguir eliminar o problema, mas nós podemos pensar em medidas mitigatórias. O que seriam as medidas mitigatórias? Aquelas que vão compensar, elas vão trazer uma compensação, já que você não tem como deixar de poluir, o que é que você poderia fazer para compensar esse dano que vai estar sendo causado no meio ambiente? Então, você pode estar pensando em processos de reciclagem, de reaproveitamento de resíduos. Você pode estar pensando em tratamento desses resíduos antes de fazer a disposição final, Uma empresa ela pode estar pensando em modificar ou criar um equipamento, então usando a tecnologia para poluir menos, colocando filtros que possam reter melhor as partículas, para que não tenhamos partículas em suspensão, o MP, material particulado sendo lançado. O que a empresa poderia fazer para melhorar o seu produto que está chegando no consumidor? Então, uma garrafa PET mais fina, que gastou menos plástico para ser produzida, ou uma embalagem que é retornável, que ela pode ser reutilizada 30 vezes antes do seu descarte final, mesmo sendo de plástico, ela pode ser reutilizável, Então, uma garrafa PET retornável. Então, isso mexe com o design de produtos. Será que a gente pode substituir matérias-primas que poluem por materiais menos poluidores? E aí eu dou exemplo dos compósitos, Você usar fibras naturais no lugar de fibras sintéticas. Então, ao invés de usar fibra de vidro ou fibra de carbono, você vai usar uma fibra de bagaço de cana, uma fibra de bagaço de resíduo de coco verde, aquele coco que você toma na praia, depois você pega aquele coco verde cheio de fibras, você tenta reaproveitar essas fibras para fazer enchimento de bancos de carros, A Ford já faz isso há muitos anos lá em Camaçari, na Bahia. Eu posso melhorar o meu ambiente de trabalho, e aí no slide ele usa o termo housekeeping, mas para nós em gestão da qualidade é o que nós conhecemos como 5S, Então, quando a gente mantém um ambiente de trabalho limpo, organizado, com menos desperdício, a gente também está poluindo menos. E como a gente pode trabalhar com o comportamento das pessoas, A gente dá treinamento, orientação, fazer educação ambiental para que as pessoas possam praticar os 5Rs. Então, tudo isso, foi colocado por Duncan em 94 como possibilidades. Nós temos muitos mecanismos de prevenir poluição, certo? E aí ele listou, alguns princípios básicos de prevenção de poluição. Então, como a gente já falou nesse slide anterior, então você substituir materiais que poluem por materiais não poluentes, Então, a questão das fibras foi o exemplo que eu dei. Mas em qualquer empresa, sempre é possível você dar um olhar para um produto e tentar substituir um insumo poluente por um menos poluente. Vamos pegar o exemplo de uma famosa fabricante de cosméticos aqui no Brasil, que ela usa muito embalagens reutilizáveis. E aí, quando você vai comprar um shampoo, você pode comprar apenas o refil, porque a sua embalagem vai ser a mesma. E aí você paga mais barato comprando o shampoo na modalidade refil, e aí em casa você já tem um frasco para fazer o envase. Então, essa é uma forma de substituir embalagens. Você pode usar o papel, o papelão das caixinhas de desodorante, de sabonete, do shampoo. Nessa mesma empresa aí de cosméticos, você pode estar usando papel reciclado.
né? Então, são formas que a empresa coloca de estar mexendo com os tipos de insumos que ela usa para fabricar os seus produtos, tá? As matérias-primas que eu estou me referindo. Podemos pensar também, como um princípio de prevenir poluição, as mudanças de procedimentos, ou seja, como é a forma com que você fabrica o produto? Será que existe uma forma mais ecológica, uma forma mais limpa de você produzir? E aí você pode pensar até em termos de energia elétrica. Todas as máquinas de uma fábrica, elas estão consumindo energia elétrica para a realização de um produto, para a produção de um produto. E aí, será que essa energia está vindo de uma fonte renovável ou está queimando o gás natural, que é um combustível fóssil? Será que poderiam ser colocados painéis fotovoltaicos para a geração dessa energia elétrica nessa fábrica? Então, é uma forma também da gente pensar. Como a gente pode melhorar a organização desse ambiente, como eu já falei, que seria envolver o 5S, e aí os princípios da melhoria contínua, a filosofia Lean, que eu tenho falado muito, né, nas minhas postagens nas redes sociais, é a forma da gente enxergar desperdícios e tentar eliminar essas atividades ou processos que não agregam valor ao produto, né, que o cliente ele não vai pagar. Ele não quer pagar por esse desperdício. E se você não elimina esse desperdício, você acaba colocando esses seus custos, você acaba repassando para os produtos. E aí, se vem um concorrente que consegue fazer um produto com a mesma qualidade, mas com custos menores, pode ter certeza que lá na prateleira esse produto vai estar mais barato. E aí você perdeu o seu cliente para o seu concorrente pela questão de preço, tá? Então, já é uma análise que envolve a competitividade. E a questão dos programas educacionais. Grandes empresas, boas empresas, elas vão investir na educação ambiental. Então, ela pode estar fazendo trabalhos junto à comunidade, no entorno de onde ela está instalada. Então, a empresa ela pode estar oferecendo capacitação, né, programas de reciclagem. Ela pode adotar uma praça ali no bairro onde ela está instalada, então ela vai cuidar da praça, ela vai limpar a praça, ela vai fazer o plantio de mudas de árvores para deixar o local verde, arborizado. Então tem essa responsabilidade ambiental e social da empresa no local onde ela está instalada, né? A gente vê muito a questão dos parques eólicos. Quando chega um empreendimento eólico numa região, geralmente são regiões economicamente desfavorecidas. Então vai para uma cidade que as pessoas mal têm a água potável, e aí a empresa ela investe em construir cisternas para essas famílias que estão próximas aos parques eólicos. Ela restaura a biblioteca do município, ela cria novas creches. Então é a contrapartida que a empresa coloca, isso tudo amarrado contratualmente com a prefeitura que vendeu o terreno mais em conta, que deu algumas isenções fiscais. Então é uma via de mão dupla, né? Então são acordos políticos e econômicos firmados entre a empresa que está chegando na região e a cidade. E aí a sociedade precisa ser beneficiada com isso. Mas essa questão do programa educacional que eu estou falando é a educação ambiental propriamente dita. É ensinar os seus funcionários para que os seus funcionários em casa ensinem as suas famílias, né? É ter isso nas escolas. Então a gente nessa área industrial que nós estamos estudando, né, quando a gente estuda gestão ambiental voltada para esse contexto industrial, é importante ter essa conscientização ambiental muito mais do que uma responsabilidade ambiental, são coisas distintas, né? Não é uma obrigação, e sim você faz porque você entende que aquilo é certo, tá? Isso é conscientização ambiental. E aí, na nossa Constituição, né, a Constituição já fala, né, sobre poluição ambiental, sobre formas de prevenir poluição. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas no Brasil, né, existem 3 níveis hierárquicos: o federal, o estadual e o municipal. São essas 3 esferas do governo. E aí, para o nível federal, né, a União, cabe a ela estabelecer normas, né, que vão ser aplicáveis em todo o nosso território nacional. E aí aos estados vai caber o estabelecimento de normas peculiares, mas sempre alinhadas com essa legislação federal, e os municípios também cabe a criação de normas que vão atender interesses locais, mas também alinhados com a legislação estadual e federal. Por isso que vai acontecer por exemplo, vamos dar um exemplo próximo da nossa realidade.
Cabo de Santo Agostinho é um município que pode ter coleta seletiva e o município vizinho, Ipojuca, não ter, porque isso é uma legislação municipal, né? Então, não veio uma ordem, né, uma obrigatoriedade do nível federal para o municipal. Pode ter vindo uma recomendação, e aí cada município começou a trabalhar com as suas próprias pernas. E aí vão ter municípios que investiram e que estão tendo até um retorno sobre a reciclagem, né, a coleta seletiva, enquanto outros municípios podem estar num nível anterior a esse passo, né? Ainda não deram esse passo nesse sentido. Vão ter municípios que vão ter programas de coleta de óleo de cozinha, e aí já tem parcerias com empresas que vão receber esse óleo e vão fabricar o sabão, e depois uma parte já que volta para a comunidade que doou, né, ou é vendido a um preço bem mais acessível. Então, isso são parcerias municipais. Então, vai existir, então, ações em nível municipal, ações em nível estadual e ações em nível federal. E aí, na Constituição Federal, como eu falei, existe o artigo 225 que diz que todo cidadão tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, é um bem, né? O meio ambiente é um bem de uso comum do povo e é essencial à nossa saúde e à nossa qualidade de vida, tá? E aí, cabe ao poder público e às pessoas, então não é só responsabilidade do governo, mas de todo cidadão, é o nosso dever defender o meio ambiente, preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. Então, quando a gente fala geração presente e futura, a gente tem que lembrar do conceito de desenvolvimento sustentável. É justamente isso que está sendo colocado nesse artigo, tá? É muito fácil, né, a gente reclamar que não tem uma lixeira na rua onde você possa jogar, né, uma garrafinha de água que você acabou de beber. Mas se não tem, também é sua responsabilidade guardar essa garrafinha e só jogar no lixinho lá quando chegar em casa. Ok? E aí nós temos uma política nacional do meio ambiente, ela é de 1981, e essa política nacional, ela tem por objetivo, né, trabalhar a preservação do meio ambiente. Preservação em que sentido? Recuperar o que já foi degradado e melhorar o que hoje está bom, né? E aí, atendendo com isso a qualidade de vida, né, dos cidadãos brasileiros, ok? E aí, lembram daquele conceito que eu falo, né, do tripé da sustentabilidade. Então, a gente está cuidando do meio ambiente sobre o ponto de vista ambiental, mas também precisamos ter o olhar econômico e o lado social, tá? E aí o tripé da sustentabilidade, ele aparece nessa política nacional do meio ambiente, tá? Tem um princípio, né, um dos princípios dessa política que a gente destaca aqui é que o meio ambiente é um patrimônio público, e aí ele é necessariamente assegurado, ou seja, se ele é público, todos têm direito. Então, a questão da equidade social, que o tripé da sustentabilidade fala, e temos que proteger o meio ambiente visando esse uso coletivo. É aquela história, se todo mundo tem o direito de ir à praia, cabe a nós cuidarmos da praia, mantermos a praia limpa para que seja um espaço de uso coletivo preservado, tá? Então, parece uma coisa, né, fácil da gente falar, mas quantas vezes você foi na praia e você encontrou lixo na praia? Quantas pessoas levam um saquinho e depois que fazem o seu piquenique na praia, levam esse saquinho com o lixo que consumiu para jogar fora e não deixar ali na praia? Se as praias fossem limpas, a gente não ia precisar de tantos garis limpando a praia todos os dias, tirando sacos e sacos de lixo todo dia, e mesmo assim não é suficiente essa limpeza, né? Então, às vezes a gente se comove com um derramamento de petróleo, né, como aconteceu nas praias do Nordeste no final do ano passado, mas todos os dias o ser humano está poluindo as praias.